A Vida é uma Corrida. Emílio Santana. Alexandre Rampinelli. Isso é Queen. Isso é Queen. Mas eu não sei qual é a música. Você não sabe qual é a música. Hoje é o Dia da Pegadinha. Eu ia falar Fred Mercury, mas da outra vez você ficou me sacaneando. Eu já chutei Pô, já ficou esperto, cara. Já chutei logo o Queen, né? Já ficou esperto. Lá nos anos 70, primeira trilha sonora feita para o cinema que Queen produziu para o filme Flash Gordon. Se não me engano, é lá para os anos 73. Era bem novinho. Eu tava no saco do meu pai ainda. Pois é, o Flash Gordon, um clássico das histórias de quadrinho. Não, Flash Gordon eu conheço. E que ganhou as graças do cinema. Foi um dos primeiros filmes de ficção científica produzidos. Aquela tecnologia meio tosca, tipo Spectreman. Mas pra época... Mas pra época um escândalo. Um grande sucesso. Uma revolução. Spectrum é, E conta as desventuras de Flash Gordon contra o Imperador Ming. Imperador Ming. Não me é estranho o nome. Você não lia... É porque quando eu era criança, tinha, além da revistinha em quadrinho, tinha uma tirinha que saía no Globo. Sim. E tinha o Flash Gordon. Sim. Eles iam repartindo a história em 6 tirinhas ali. HQ é uma coisa que eu gostaria de ter lido mais, mas eu li algumas coisas de HQs. Ali na Glória tem um sebo, tem bastante gibi. De vez em quando passa lá, compra os dois. Eu tinha a coleção do Recruta Zero, era o que eu mais gostava. Recruta Zero e... Aquele Agar, aquele... H, então, não tinha revistinha do H, mas tinha na tirinha. Tinha tirinha, Tinha sim. na tirinha. H é fantástico. Tem no Instagram. Tem no Instagram? Tem, os caras trazem as tirinhas do H direto. Que massa. A mágica disso tudo é ter uma imagem estática, plana, com um texto extremamente simples, muitas vezes sem texto, mas que você olha com uma mensagem e você não esquece. Perfeitamente. Você entende aquilo ali perfeitamente. Zé do Boné. Num quadrado de, tem o quê? 3 centímetros? 3 por 3? Cara, deve 3 ser. por 2, que seja. Quadradinho. Num quadradinho daqui, 3 por 2 não é um quadrado, mas 3 por 3 ou 2 por 2, enfim, você tem ali uma imagem, uma mensagem completa. Isso. Asterix e Obelix tinha também. Essas tirinhas de história em quadrinho ou tinha HQ. Gasparzinho, tinha Pantera Cor-de-Rosa, tinha um monte de... É um tipo de linguagem que a gente tem um breve paralelo aqui com o cordel. Sim. Sendo que o cordel, além tem um nome, aquele estilo de silcar no papel ali, além da expressão do texto e da imagem, ela traz em si um canto, né? Aquele cordel do livretinho, ele é cantável. Então sempre você pode lê-lo como literatura ou você pode cantar a história do cordel. É uma linguagem também fantástica, mas a questão visual é a mesma da história. A origem do cordel é nordestina ali, né? Aquela região aquela pequena região do Nordeste. E é um negócio fabuloso. É rico demais aquilo ali. Talvez um extrato um extrato sumo da cultura popular expressa em literatura, já que as pessoas não eram letradas, mas qualquer um podia ter o seu livrinho ali, é só ter o dom de desenhar e fazer as letras. E você vai lá até hoje e você encontra pessoas que fazem na hora. Se você for aqui no final do calçadão, tem uma barraquinha ali, aquele cara, ele é
cordelista. Ele tem uns cordéisinhos lá para vender, de poesia Massa. e prosa. Ali próximo onde É ali na entrada da Feira do Cu. Eu ia falar outro lugar ali da Vespa, onde a Vespa me encontrou. Para lá um pouquinho da Vespa. Na verdade é um pouquinho para cá. A Vespa Você não quis passar na Feira do Cu, passou na casa da Vespa. Mas literaturas, coisas fantásticas, bom demais isso. E graças a Deus, eu falo graças a Deus porque eu acho isso fantástico, né? A Júlia se interessa também por quadrinhos. Ela tem lido A Turma da Mônica, tem lido a Turma da Mônica como um todo, né? Eu não vou ficar falando, mas ali Cebolinha, Cascão, o Chico Bento, essas coisas para criança, ela lê A se Vitória diverte. também. E tem uma coisa que foi engraçado com a Vitória, que ela começou a ler as revistinhas e quadrinhos, e ela começou a desenhar num papel, primeiro os personagens, tentar, né, dar uma rabiscada no personagem, depois ela pegava uns papéis lá e ia fazendo uma historinha dela, sem assim, estímulo nenhum. Com a ideia dela ali. Com a ideia dela, fazendo mundo o quadrinho, dela. depois chamou a prima para fazer, começaram a fazer em dupla, aí deu confusão, acabou. Mas a essência do primo é essa, né? E vou levar ela lá no sebo para escolher umas histórias em quadrinho para Porra, que massa. para ajudar o hábito da leitura. O quadrinho é uma ponte entre aquele desenho que você vê na televisão e o livro. Ele faz uma ponte. Exatamente. Não é tão denso como um livro, né? Denso e grande como um livro. Não, mas já tem uma escrita. Já é um negócio que tem que ler ali 2, 3, 4 páginas ali para acabar aquela historinha. Mas é um negócio que você tem que ler e é massa, cara. É legal. Eu gosto e admiro, sim, quem faz, quem desenvolve, é legal. Vamos lá. Vamos. O que eu percebi trocando mensagem com você no dia de hoje, conversa. Eu tenho reparado que você tem falado da sua 3ª hora, da sua 4ª hora de corrida, da sua 4ª hora de atividade, e aí eu comecei a reparar na minha... Estou vendo você fazendo, né? Sim. Vou olhar também. O que eu percebo? A minha 1ª hora é boa, mas a minha 2ª hora eu caio bastante, principalmente depois de 25 minutos, 30 minutos. Cai, respiração mantém, né, porque eu vou no meu ritmo, mas perna cai bastante. Aquele dia, uns domingos atrás, quando a gente foi na Mantegueira fazer a primeira vez, as 2 horas de corrida, e o Rafa Negão estava com a gente. O que eu percebi? A gente começou no ritmo de aquecimento, beleza. Acompanhei bem, mas percebo nitidamente, e obviamente essa diferença precisa existir pelo ritmo de vocês dois, mas vocês estavam no ritmo bem tranquilo e eu já estava da metade para cima do meu ritmo. E vocês estavam muito tranquilos. Na 2ª hora, na primeira metade da 2ª hora, eu percebi que eu já estava mais para o meu limite e vocês absolutamente tranquilos. Passou, entrei na 2ª metade, aí eu fervi. Aí eu falei, bom, não dá para subir mais, nem trotando devagar. Fiz o power hiking e fui. Beleza, aí vocês abriram, mesmo vocês lá na frente esperaram um pouco, mas encostava, mas chegava nessa subida, vocês abriram. Não conseguia mais acompanhar. Domingo agora, de novo. Fui no seu ritmo ali, a gente foi. Chegou um ponto que eu falei, não dá mais. Então minha 2ª hora está muito sofrida em relação ao ritmo de vocês.
eu falei, pô, eu preciso melhorar a minha segunda hora. E aí entra uma pergunta. Como construir esse melhoramento aí? Como desenvolver isso? Boa, boa. Então, essa é uma perspectiva que eu estou tendo recente, que eu estou voltando a treinar para ultramaratona. É uma perspectiva que eu não tinha da última vez que eu treinava, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu estava treinando e correndo ultramaratonas, né? Mas é uma perspectiva de que há uma tendência de você ter uma queda gradual de desempenho ao passar das horas. Uhum. E se tem essa perspectiva de ter uma queda gradual, eu tenho algum recurso de minimizar essa queda e tentar fazer um rendimento mais linear. Uhum. Ou que essa queda vai... E para não seja... para minimizar seja um o despencamento do desempenho ali. Porque as minhas provas têm subidas, têm descidas, têm subidas mais íngremes e na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta hora, e o percurso está nem aí para você, certo? Que você que tem que se virar. E se a gente for com a concepção já de que eu vou lá fazer uma hora forte, depois eu vejo o que dá, aí, você não faz nem uma hora aí forte. vai ser muito se lascante. Então, vamos pontuar algumas coisas. Quando a gente dá o início do treino lá, você tem atletas como eu e o Rafael Negão, pode saber que na nossa cabeça tá assim, eu vou correr como se eu fosse correr 6 horas. Sim, eu percebi isso ontem. Eu vou correr de maneira que nada me abale. Mude esse Então, ritmo. Uhum. Essa maneira de abordar o tempo atual, pensando no tempo futuro, já define muito do desgaste, né? Então, poderia ter ido mais rápido. Isso que eu ia te falar. Se fosse chegar para você e ele falar assim, você vai correr só 2 horas. Não pensa em 6, você vai correr 2. Tipo assim, está se preparando para uma meia maratona. Você teria batido, eu não teria te acompanhado 2 passos. Você 2 voltas de aquecimento, aí depois eu ia... Você teria... Eu só acompanhei vocês, isso foi nítido ontem para mim. Eu só acompanhei você ontem porque eu percebi nitidamente que você estava no ritmo para uma prova, para uma distância muito maior. É o que a gente faz. Então, quando você vai a longas distâncias, você está treinando, você não está disputando, é uma velocidade de cruzeiro. E hoje eu estava até pensando isso. No meu último ciclo de preparação para maratonas, minha velocidade de cruzeiro era 7 minutos por quilômetro. Hoje está em 5,45. Ou seja, seu cruzeiro está mais rápido. Meu cruzeiro está bem mais rápido. Sim, está quase uma né? lancha Mas para mim. são anos de desenvolvimento. Né? Sem aquela fase lá atrás, eu não teria chegado nessa fase aqui. No que você está hoje. Então, é todo um trabalho que eu venho reestruturando desde a concepção ideal, do ideário, da prova, da corrida, da minha corrida. Então, isso tudo entra numa balança ali, que na hora que eu sair para correr, né? Se eu sair para correr ritmo, é diferente quando eu saio para correr regenerativo. Então, o tom do dia dá o tom da corrida. Uhum. Num dos momentos ontem que eu estava sozinho, teve até uma época, um determinado momento que eu te via descendo já no paralelepípedo. Eu estava terminando de descer a trilha, você estava descendo o paralelepípedo. Eu estava pensando assim, se eu tivesse sozinho, meu ritmo seria menor e eu teria subido todas as vezes correndo. Sim. E aí foi o que eu pensei, bom, esse é o ritmo dele sozinho. Tipo assim, vou só fazer para uma prova mais longa, pensando numa distância mais longa. Então esse é o ritmo dele de uma prova mais longa.
E aí eu pensei, bom, se eu fosse fazer uma prova dessa, eu certamente reduziria muito meu ritmo para poder aguentar fazer aquilo ali. Se você falar assim, ó, semana que vem o treino vai ser de 3 horas, certamente eu não vou começar com 8 e tanto, igual começou, eu vou começar mais lento para poder, se tiver que fazer um power hiking, fazer lá na segunda hora e tanto de corrida. Então a primeira, voltando a pergunta, como fazer para melhorar a segunda hora? Isso. A primeira coisa é você focar no seu bem-estar. Então, seu ritmo e esquecer um pouquinho os colegas. Se você precisar reduzir nas subidas, você vai modulando isso de maneira que vai garantir que você continue rodando com mínimo prejuízo o máximo de tempo. Então, trazer individualidade para o momento ali. Você pode ver que quando, por exemplo, o Cimar precisa se acelerar lá, eu não me abalo. Pode ir, deixa eu aqui no meu ritmo. Né? Correr com o Rafael Negão é desafiador, porque ele tem uma perna muito grande. Se eu me distrair da minha frequência da passada para a frequência da passada dele, eu estouro. Porque ele tem um jeito diferente de subir, até pela qualidade da alavanca dele. É muito mais fácil subir com aquele pernão do que com a minha perna do tamanho médio. Rafael Negão deve ter 1,90. Por aí. Né? Deve ter 1,90. Não, e o 1,90 dele, a perna dele deve ter quase 2 metros. Porra, a perna dele, eu brinquei lá no dia que estava com ele, mas eu assim, na verdade eu falei o que eu tinha visto. Ele fez um movimento para subir, porque tinha uma valeta no meio, ele fez um movimento para subir que eu, pulando, eu tive dificuldade. E ele fez no movimento natural. Deu uma abridinha de esquerda, direita, esquerda e subiu. Eu tive que subir. Então, assim, eu falei com ele na hora, falei, rapaz, ele até brincou, você tá fazendo bullying comigo? Eu falei, não tô não, cara, eu tô falando o que eu tô vendo. Eu tô falando o que eu tô vendo, cara. A outra coisa é você perceber os sinais precoces da sua fadiga. Então, eu sei quando você está cansado. Certamente. O jeito de pisar, a sua frequência de passada, a cadência, diminui. Você bate mais pesado no chão, eu já sei que você está cansado. Estou ali escutando, eu estou ali concentrado, eu estou ouvindo a coisa de treinador, né? Treinador de grupo. Eu sei, eu já falei isso uma vez lá no Focal, de treinando com o Fabão. Eu sei a frequência da passada. Você sabe quem tá e aonde tá. Eu sei o ritmo de respiração, sei o quanto você está expirando, eu sei que você não está inspirando. E aí eu já sei quem está fadigando ou não. Então, perceber seus sinais precoces de fadiga, para você poder administrar melhor. Né? Tem até uma coisa que acontecia quando eu comecei a correr, que eu corria com fone de ouvido. E eu não escutava a minha respiração, e não tinha essa conexão tanto. Eu escutava a minha respiração, quando eu me percebia, eu já estava morto de cansado. Então, isso é você perceber quais são as alterações dos sinais que você emite durante a sua boa corrida. Tem ali um pattern, né? Um padrão. E dali, alterações você já vai suprindo. Então, sinais precoces de fadiga, precisa perceber. Uma coisa que o circuito te permite fazer, também nesse feeling de fadiga, é você perceber como você está passando em cada trecho, a cada vez que você passa, porque a tendência é que você passe diferente em cada vez. O que eu busco hoje é passar da mesma maneira, a maioria das vezes, né, ter as mesmas sensações, mas a tendência natural é que a cada vez que você passa naquela subida, naquela pedra, naquela passada lateral, você vai percebendo que tem já uma dificuldade. E quando você consegue já
passar sem tanta variação, você já sabe que você está bem condicionado para aquele ambiente ali. Posso fazer uma colocação? Uhum. Ontem, o que eu percebi de diferente ontem, que logo no início, já me conhecendo, que eu me conheço muito bem, o Cimar chegou aquecido. Sim. E ele chegou bem elétrico. Então o aquecimento não foi no nosso ritmo. No ritmo que quando não, eu deixei, eu até falei com ele, você tá nervoso. Não sei o quê. Mas foi mais rápido o aquecimento. Ah, cara, acho que não, sabe por quê? Eu tava com as pernas bem travadas ainda. Aí, então dei uma segurada. Eu vou te falar um negócio, que na segunda volta, na segunda subida, eu falei assim, eu não posso ir do jeito que tá. E aí, eu era o terceiro, o Otávio, eu dei uma olhadinha naquela curvinha para a esquerda na subida, né? Eu dei uma olhadinha para trás, eu falei, o Otávio não vai aguentar. Assim, o Otávio já estava respirando rápido, eu falei, não vou deixar o Otávio passar, porque se ele passar, eu vou me afastar muito. Vou segurar. Segurei. Quando cheguei lá em cima, eu falei assim, não dá. Se eu for assim, do jeito que eu tô frio, eu não vai render. Aí eu segurei, aí eu vi que naquela escadinha foi bem, beleza. Descemos, aí normalmente, quando a gente desceu ali, você segurou, juntou os 4 de novo, respirei, descemos, eu fui respirando, ventilando, beleza, e fui. Essa foi a primeira coisa que eu senti ontem. Opa, foi forte. O Cimar elétrico, ontem, ele tava legal. Eu falei, bom, foi um ponto que eu percebo, o meu aquecimento precisa ser muito bem feito, senão eu dou uma afogada em determinado momento que tem que ter o controle. Outra coisa, eu me percebi a hora que eu fui cansando, e aí eu pensei assim, eu preciso manter pelo menos o que eu tenho agora. E aí o que eu percebi assim, eu passava naquele lugar onde dava para ver a Bahia. Eu passava ali, eu percebia que eu fazia o mesmo movimento. Legalzinho. Eu fazia o mesmo movimento. Pá, subia. Pá, subia. Eu falei, beleza, tô indo bem. Aí o que eu fazia para distrair? Na próxima parte tinha um galho que você passava da esquerda ou você passava embaixo da árvore da direita. Eu passava às vezes de um lado, às vezes do outro, para dar uma mexida com a cabeça. Cara, mas isso que você está falando você tem que se perceber a cada volta, a cada trecho que você delimita ali, que você marca, né? Para você poder entender como é que está seu corpo. Checkpoints. Como é que eu tô agora? Chegava ali que eu via já aquela barreirinha assim, aquela de quem desce de bicicleta, né? E eu falei, como é que eu tô aqui? Não, já vou fazer o power hiking agora. Já começava, aí chegava na curvinha, voltava a correr. Não, agora eu vou subir correndo devagarzinho, mas vou. E ir embora. Então isso é legal, cara, no esporte. Isso é bom. Você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você vai se negociando, vai vendo sua cabeça, como é que tá. E aí isso é massa, cara. E aí, passando da parte sensorial para a parte conceitual, a gente precisa ver como está o balanço de horas de intensidade que você está usando. Uhum. Né? Geralmente, a maior carga de intensidade sua é alta intensidade. Né? Z4, às vezes um pouquinho de Z5, sendo que você vai precisar trabalhar para melhorar a sua segunda hora, a sua base aeróbica de performance. Uhum. Ou seja, trabalhar mais próximo do limiar aeróbico, que vai ser ali por volta de Z2. Então, sei que você está naquela fase romântica, viu o que você pode fazer, até onde mais longe dá para ir hoje, só que isso aí é muito produtivo para 30, 40 minutos. Quando você pensa em 1h30, você está minando a sua segunda hora. Você está
gerando uma quantidade de lactato que você não vai... E você não tem base, você não tem usinas ali para dissolver esse lactato, justamente porque você não trabalha na zona mais baixa. Então, pensar em treino curto ou de curta média duração, só baseado na intensidade, você vai limitar o prolongamento dessa atividade. A gente já deu pitadas disso aí em outros episódios. Então, trabalhar mais tempo na carga horária aí da semana, mais tempo nas zonas baixas de intensidade e menos tempo na zona alta. Então tem que tirar o pé um pouquinho para poder beneficiar essa segunda etapa. Tem noções de treinamento aí que faz, se você tiver um grande aporte de base aeróbica, você acelera na hora que você quer, sem um desgaste tão imenso, né? Eu sei que a gente, adulto, não tem tanto tempo para perder, ou não tem tanta paciência com as coisas, mas a gente precisa dar uma chance a baixa intensidade se a gente pensa em endurance e em prolongar performance. É o mesmo conceito de ciclismo? É o mesmo conceito para ciclismo, para esqui, para qualquer coisa que você vai... E aquela base que você trabalhava com a gente ali de Z2, para aguentar as porradas lá na... quando a gente fazia assim, janeiro, fevereiro... Z2. Não, só vai sair para passear. Aí você constrói uma base aeróbica para depois, lá na frente, fazer treinos de intensidade. Eventualmente você vai voltar nessa base aeróbica nos intervalos entre etapas de treino, né? Quando a gente organiza isso de forma cíclica, ou seja, os macrociclos, a periodização do treinamento, entre um período e outro ali você joga um refresco aeróbico que é nada mais nada menos que relembrar sua musculatura ali de funções que você vai precisar na hora de trabalhar os treinos de intensidade. E mesmo durante a semana, os atletas de endurance, mesmo durante a semana, um mês, eles têm uma proporção ali, até perto de competição, tem uma proporção de base aeróbica, tem uma proporção de limiar anaeróbico para trabalhar. Sempre a base aeróbica vai consumir mais tempo dos treinos do que os momentos de intensidade. Isso então já meio que responde a pergunta que eu te fiz antes, que você falou assim, puxa isso no meio do podcast. Brisa Mar ajudaria ou não? Brisa Mar, você está falando treino de subida. Treino de subida, sim. Desde que você consiga manter uma zona de frequência baixa, ajuda. Geralmente é difícil o atleta conseguir manter uma zona baixa na subida, tanto que a gente coloca subidas para trabalhar a intensidade. Então você já tem ali um componente de intensidade sem precisar trabalhar ritmo. Então é uma dosagem que o treinador faz. Z2, Z3 ou só Z2? Z2, Z3, mas Z2 é melhor. É melhor. Até Z1. Tá. Tá bom. Z2, Z1, Z2. Entendi. Você consegue ficar... Aí depende muito do indivíduo, né? Como que consegue trabalhar isso. Tem indivíduos que têm muita dificuldade em fazer zona baixa. Inclusive, estava conversando com o Léo Lima hoje. Eu sou bradicárdico, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com zona baixa. Fica muito lento para mim correr. Aí eu falei com ele assim, cara, você precisa ter espírito, comprometimento, mas a gente tem recurso. Por exemplo, você fazer uma caminhada de 1 hora, 1 hora e meia na areia, você vai fazer um trabalho que ele é levemente esforçado, dependendo do indivíduo,
no caso dele, seria levemente esforçado, que você conseguiria fazer uma caminhada em zona 2. E com o tempo, talvez até um trotezinho, alguma coisa. Não. Para ele, a caminhada na areia vai ser um treino de zona 2. Então ele vai conseguir fazer 40, 1 hora e 20, 1 hora e meia em zona 2. E correndo ele tem muita dificuldade, porque para fazer zona 2 ele precisa correr muito devagar. O cara é grande, tem perna grande. Entendi. Então, amanhã então Z2. Vai. Pode ser, começar amanhã a experimentar. Eu nunca... Vai ser um experimento mesmo, vai ser uma nova experiência para mim. Que eu não... Você sabe que eu não olho o relógio, né? Eu só olho para iniciar e para parar. Então não precisa, né? Aí amanhã eu vou olhar o relógio. Então você não vai olhar o relógio assim? Não tenho pressa de acabar isso, não tenho pressa de chegar a lugar nenhum. Eu posso falar? Corre o mínimo, tenta correr o mínimo para não andar. Aí você já está em Z2. Eu não tenho isso na corrida, juro, não tenho isso na corrida, hoje eu vou correr mais 3, não tenho isso, cara. Eu tenho comprometimento com o tempo, igual você falou, 45 minutos. Então, como eu já sei mais ou menos onde eu tô, então eu já sei que antes, eu sei assim, onde eu vou olhar o relógio. Então, eu tô próximo desse prédio aqui, então já devo estar com uns 22 minutos. Aí eu olho, tá lá, 21 e pouco, 22 e pouco. Eu falei, então tá quase na hora de voltar. Aí eu marco um ponto, quando chegar ali eu vou olhar de novo. Aí eu cheguei, 23, tá na hora de voltar. Aí eu volto. É o que eu faço. E aí eu só olho de novo aqui. Aí eu paro o relógio e acabou. Mas eu não tenho essa de, hoje eu vou tentar fazer com 45 minutos, vou lá na polícia, na PRF e volto. Não tenho isso. Não, juro. Na corrida eu não tenho. Tranquilidade. Dá pra ver que você não tem uma tranquilidade. Não tenho. Não se coloca numa tranquilidade. Tá sempre, parece que você tá indo para a reunião da empresa. Na última de areia aí, eu voltando, tinha um cara correndo na minha frente, na areia. E aí eu tô correndo, aí eu olhei, cara na minha frente. Aí eu olhei, ele abriu? Não vai abrir. Não vai. Não vai abrir. Pera aí. Tá vendo como é tranquilo? Tá vendo? Mas não vai abrir, pera aí. E aí eu falei, não, vou pegar esse cara, pô. E chegando aqui, cara, eu emparelhei com ele, aí eu falei, boa noite. E deu uma apertadinha. Quando eu apertei, ele veio. Eu falei, não, bicho. Não vou poder parar aqui agora. Eu falei, porra. Aí ele quis puxar papo, eu respondi, tipo assim, não, tô inteirão, mas já tava... Não, quando eu tô correndo para ritmo intenso, eu entro na areia e miro alguém lá no calçadão e falo assim, não, vou passar. Sim, mas é no dia da intensidade. Quando é só pra... Ai, meu Deus do céu. Rapaz, se eu tivesse me aproximando do cara, não teria acontecido nada. Se o cara tivesse a mesma distância, teria... Quando eu olhei, eu falei, que? Ele tá abrindo? Não vai abrir. Eu sempre falo assim, no dia da prova, para quem corre prova, você tem que saber quais as brigas que você vai comprar. Tá. É justamente a hora que o cara te passa, você saber... acompanho, não acompanho nesse momento, nesse momento da minha vida. Não acompanho. Você tem que saber, porque senão um cara que passa estraga a tua prova. Não, que de repente 200 metros depois ele afoga e você fala assim, pô, ele tava dando... Não, afoga não. Você falta 3 km para acabar e ele vai terminar nos próximos 500 metros. Aqui no calçadão é assim, né? Você nunca sabe onde que a pessoa começou, onde ela vai parar. Inclusive, toda vez que alguém passa muito animado comigo, assim, começou agora? Começou ali? Você não tá 2 horas correndo. A gente tem que falar coisa que valoriza, entendeu?
Te entendo. Igual essas meninas falam assim, olha ela lá, também tá chipada, também não sei o que lá. Chipada? Chipada, sabe o que é chipada, não? Não sei. Pergunta pro chat GPT, não, o chat GPT não vai saber. Não vai saber. Não, depois você procura no Google chip da beleza. Tá, se eu me lembrar disso eu farei. Anota. Tá. Mas então, a construção desse prolongamento e desse bem-estar no decorrer das horas, ele depende muito da base aeróbica. Tá? Então, para atletas que têm facilidade com velocidade e força, precisa dar essa desacelerada para poder você ir se acostumando a rodar nessa intensidade baixa. A sensação que eu tô enfraquecendo, então, isso aqui é perda de tempo, é bobagem. É insegurança sua. É bobagem. Enfia no... Tá, já entendi. É um fogo anal, ok. Tá. Se você for responder a aquelas indicações que o seu aplicativo, o seu relógio te dão, seu fitness diminuiu, sua progressão... não dá. Tem que ser ondulatório. Você tem que ter momentos de intensidade alta e muitos momentos de intensidade baixa. Entendi. Tá bom. Entendeu? Hoje eu tive um pensamento que eu vou escrever sobre ele, mas vou dar o spoiler agora. Que é para essa coisa de endurance, de prova longa e de bom resultado, que é mais ou menos assim, de maneira grossa e inacabada. Treino de qualidade, base aeróbica, gerenciar lactato, essas coisas que os grandes atletas fazem com maestria, é uma coisa para quem quer ser foda um dia, beleza? Agora, se você quer se sentir foda, qualquer merda que você faz, resolve. Assim, nesse momento eu quero me sentir foda. Só que você nunca vai ter nada a longo prazo. Se você pensar só naquele momento de se sentir foda, você não vai ter nada. Você não vai ter um bom resultado, você não vai ter um bom shape, não vai ter um bom corpo, não vai ter uma boa composição corporal, não vai ter um bom funcionamento metabólico, não vai poder ser um bom corredor de longa distância. Porque uma coisa é o processo, outra coisa é o momento. O cara que deseja uma coisa sólida, ele precisa focar no processo. Quer uma coisa longa, ele precisa focar no processo. Ele quer uma coisa para posteridade, ou seja, continuidade, precisa focar no processo. Se ele focar no momento, se ele focar no agora, se ele focar no troço errado, ele sucumbe. Não vai. Aí vem todo aquele conjunto que é ligado ao momento, que é a lesão, que é você correr cansado, frustração. Quanto mais foda você sente, menos foda você será daqui a 10 minutos, que é essa coisa do muro ondulatório, extremista, né? Inclusive que você... Quadros, vamos falar de coisa emocional, quadros depressivos, bipolares, você nutre, você se educa para isso. Então, se você tem uma predisposição, se você tem esse pensamento de momento, você vai fazer diariamente contribuições muito grandes para entrar num você vai alimentar profundo. Esse lado, sim. Vai alimentar isso. Se você já entende, né, já quis sentar na cadeira da maturidade e começa a entender as coisas num processo mais longo, você vai até se afastar das maiores possibilidades de se afundar muito em depressão. Depressão, bipolar, não estou falando que vai ser ou não vai ser, mas o impacto que isso... Não, você está sendo claro. O impacto que vai gerar você se deparar com um quadro desse vai ser muito diferente. Né? E a gente não pode negar que isso acontece muito com relação a esporte, atleta, corpo, expectativa. Eu gostei do termo que você usou hoje, que eu entendi perfeitamente. Você falou assim, estamos construindo. Você respondeu.
Eu falei, pô, tranquilo. Porque eu sei que em algum momento eu vou começar a me preocupar, assim, de, né, usar o termo preocupar, mas com a terceira hora, porque a segunda já vai estar boa. Aí você vai me responder assim, estamos construindo. Isso. Estamos construindo. Isso. E assim vai. Deverá ser uma resposta para toda inquietação quando você está fazendo um processo orientado. Estamos construindo, porque não tem resposta pronta, não tem resultado agora. Ó, tô com minha segunda hora ou minha quarta meia hora tá muito ruim. Não temos como providenciar nada daqui a 15 dias. Eu entendo isso. E entendo que também que existem alguns artifícios que são usados hoje, mas que são ou ilegal, ou que vai te dar só um sprintzinho ali e vai... Mas geralmente, cara, não tem... Então, o artifício, ele não vem para esse prolongamento, o artifício vem justamente para o momento de intensidade, né? Você modula a intensidade para cima. E aí você está indo num trabalho contrário, por exemplo, para o atleta de endurance, investir em pico de intensidade vai trazer pouca coisa para ele. Porque ele vai deixar de trabalhar o que realmente dá lastro, que é a baixa intensidade. Você sabe isso, daí a gente se conhece há muito tempo, você sabe disso. Eu gosto de provas mais longas, prova que você fica horas fazendo aquela porcaria daquele negócio. E enquanto, para mim, prova só começa quando você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas qualquer prova é longa depois que você fica fudido. Aí é a hora que a prova está começando. Até uma prova de 1h30. Se você se fuder com 40 minutos... o resto você tá... Nossa, é um longuíssimo lascação. O pessoal, às vezes, comentando com as pessoas, fala assim, outra coisa que eu estou aprendendo com você, é não olhar a distância. Você olha tempo. Quanto tempo você está com eu fiz um treino de 45 minutos, ou 1 hora, 1h30, 1h10, 1 hora, 2 horas. Porque assim, cara, você pode gastar 1 hora para percorrer 3 quilômetros, 2 quilômetros. Você pode ficar 1 hora fazendo isso. Entendeu? Então, distância não é referencial. Distância não é referencial. O negócio é o botou tempo. Botou uma areia, botou um vento contra. Botou uma subida, mudou tudo. O corpo responde a tempo e uma relação de tempo com intensidade. E aí eu gosto, como eu gosto de provas longas, de coisa de mais resistência, eu gosto desses treinos assim que você vai evoluindo e não vai percebendo, né? Penso muito nisso, de ontem para hoje, então eu pensei várias vezes nos momentos. Alguns momentos daqueles 23 quilômetros lá, até o pedágio, ficaram bem marcantes para mim. Por exemplo, a nossa parada no café em Interlagos. Quando eu comecei a subir aquilo ali, falei, nossa, minhas pernas estão tá pesada e tá dura. E vai devagarzinho, ela vai voltando, mas assim, as dificuldades de subir e descer a calçada, aquilo ali ficou interessante. Mas hoje eu fico pensando assim, caramba, que interessante, né? O quanto que evoluiu e você não percebe. E é mais sólida, mais consolidada a parada. Apesar de eu estar falando, caí muito na segunda hora, mas, cara, eu acho que eu fui muito bem ali, né? São 2 horas correndo e a altimetria tem um lado forte ali de subida, que se eu for olhar para 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu não faria aquilo. Talvez não no ritmo de hoje, sabe? Essa evolução sem você perceber é interessantíssimo. Daqui a pouco, eu sei que daqui a pouco eu vou estar correndo mais tranquilo, e indo para a terceira hora, e tendo dificuldade na terceira hora, e depois melhorando a terceira hora, e assim vai. E é bom que tenha essa dificuldade, para você, peraí, tem que
Não, tem que ter dificuldade. Tem que estruturar aqui um pouquinho, peraí. Se não tiver dificuldade... Não, se não impor dificuldade lá no treino, aí quando você chegar na prova, não vai ter clemência. Nem vai. A não ser, aí você começa a escolher, certamente, coisas que não vão te confrontar naquilo que você não consegue fazer bem. Aí vai fazer corridas com tempo no limite que você consegue fazer, né? Com distância no limite que você já consegue fazer, e aí também tá tudo bem. Mas como você falou que gosta de longas durações, de sofrimentos. Eu gosto, eu acho maneiro. Vai se lascar. Prontos? Acho que faltou falar assim que do mesmo jeito que eu estava falando um pouco atrás, que o atleta que tem mais facilidade com intensidade, ele precisa puxar para baixo e dar uma tarimba de baixa intensidade, o atleta que tem facilidade com Z2, com baixa intensidade, esse aí a gente já tem que fazer o contrário, tem que expor ele a intensidades altas para ele poder gerar lactato para ser desfeito. Então, precisa entrar no balanço, porque senão aí eu só quero correr em baixa intensidade. E aí começa a ficar muito... Cai a produtividade. Então você tem que ficar... Aumenta a produtividade e volta aqui para fazer base. Aumenta a produtividade e volta para não perder nem produtividade e nem a base. E nem a base aeróbica. Então, no caso, por exemplo, no meu caso, que faço esporte de montanha, eu preciso sempre estar preocupado em correr mais rápido, em correr mais alto, ou seja, em ter a capacidade de correr mais metros acumulados, sem perder a minha base aeróbica. Então você fica num balancinho ali sempre. Uma gangorra ali. Uma gangorra indo e vindo. Isso. Eu vou, a partir de amanhã, experimentar o Z2. Isso, começa um dia intenso, um dia tranquilo, e aí a gente vai. E aí, vendo. Hoje é segunda, terça, e na quarta eu tô querendo ir lá no Brisamar. Quarta-feira eu vou passar no Brisamar. Vai lá. É isso. É isso aí, se tiver dúvida sobre esse assunto, É verdade. comenta aí no Instagram. Qual é a hora que você... No YouTube. Comenta aí no YouTube. Qual é a hora que você morre? No Spotify, como é que é? É Spotify mesmo. Qual é a hora que você morre? Qual é a hora que você morre, que você cansa, que você percebe que fala assim, pô, tô começando a perder rendimento? É a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora? Coloca aí. Coloca aí. Coloca aí. Tá perguntando pra eles? Pra eles. É que você pergunta pra ele, olha pra mim. Não, pra você me dar o apoio. Ele falou, fiquei confuso, Fala aí o quanto você consegue manter uma performance que você acha boa. Por quanto tempo? Se for assim, opa, minha segunda hora, minha terceira hora. Quem sabe a gente gera inquietações. Ou então você fala assim, a minha primeira meia hora vai bem, a segunda meia hora não vai bem. Igual você comentou comigo uns dias atrás aí, você estava com o Rafa Negão, você falou assim, de 1 hora e pouco até 1 hora e pouco, não, você falou assim, a partir de 1 hora e pouco é que eu deslancho. Depois de uns 40 minutos. De 40 minutos a 1 hora e 10, você falou alguma coisa assim, você falou, eu não sou ninguém ali, eu fico meio... Depois eu deslancho. Dependendo do dia, entre 40 minutos e 1 hora e 20 ali, é o tempo que leva para dar uma... Principalmente quando eu já estou cansado de treino acumulado. Então, é isso. Em que momento acontece isso com você? Bora! Não, mas aí eu começo a ficar bom. Então, eu sei, você falou. Que aí você... Muita pergunta. Primeiro deixa eles responder. A hora que você morre. A hora que você morre. Que hora que você morre? Você fala assim, porra, morri. Porque você tem aquele momento, você começa a morrer e um momento que você morre. Você fala, porra. Acho que vou morrer. Pá! É isso. Um abraço.